Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais um culto de celebração, onde nós vamos adorar o nosso Senhor. Então seja bem-vindo, você também que está nos visitando, seja bem-vindo. E aproveite que assim como você foi alcançado através de um link, alguém te convidou, convide outras pessoas, porque eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural a falar aos nossos corações nessa noite. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração para início, tá bom? Paizinho, muito obrigada por mais um dia, Jesus. Obrigada por teu amor, pela tua fidelidade, Pai. Obrigada por tua presença em nossa vida, Jesus. Eu consagro o culto, Jesus, nesse dia, para que o Senhor possa se mover de forma sobrenatural, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do louvor, através da palavra, e que vidas venham ser impactadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Venha o teu reino.
da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, vem tomar o teu lugar, ó Pai. Vem estar conosco a cada dia mais e mais. Queremos estar na tua presença, ó Pai, aqui na terra e no céu também. Esperamos por ti. Estamos sempre ansiando, Pai, pela tua volta. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem, toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo Nós te esperamos, Jesus. entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo Entregamos pra pra sempre. sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo
nós vamos para um momento muito especial do nosso culto, que é o momento da oferta. Isso mesmo. A nossa palavra de oferta está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que fala que honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vamos destacar aqui, nessa passagem, nesse versículo, a palavra honra. Honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Honrar o Senhor com todas as nossas primícias. Por quê? Porque este é um mandamento, este é um princípio que nós precisamos cumprir. É como se nós estivéssemos devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele prova a nossa honra através do cumprimento desse princípio. E nós não estamos reunidos fisicamente, mas nós estamos firmes aqui. Se você honrar, se você cumprir o seu princípio, você vai estar ajudando a manter a obra de pé, a manter o ministério ativo, e Jesus vai continuar prosperando na sua vida. Aqui embaixo vai ter as nossas contas. Se você preferir transferir, você pode estar acessando aqui, transferindo a quantidade. Se não, você pode estar indo aqui na igreja, vindo aqui toda sexta-feira, de 19 às 20 horas. Vão ter líderes lá para te receber, para receber o seu dízimo, as suas ofertas, e também se você desejar fazer uma oração, tá bom? Aqui ao lado também tem o nosso QR Code, onde você pode estar aproximando a câmera do seu celular e vendo mais informações sobre a igreja, sobre a visão. Lá você vai poder estar fazendo pedido de oração e também vendo informações sobre como participar de células, amém? Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar agora, onde você está. Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti, Pai, para Te engrandecer, para bendizer o Teu nome, Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida de cada pessoa, Jesus, de cada ofertante, de cada dizimista, Pai, celeiros cheios, Pai, mesas fartas, Pai, que as carteiras estejam cheias, Jesus, não para a honra deles, mas para a Tua honra, para que as pessoas possam enxergar que o Senhor é bom, para que nós possamos cumprir, Pai, os Teus princípios de coração e não com pesar, Jesus. É isso que eu te oro, Pai, e é isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, privilégio de estarmos aqui para mais um culto online. Nós somos a Paz Church Xaramubim, e seja você membro dessa igreja, seja você estiver pela primeira vez aqui, é um prazer recebê-lo, para nós conhecermos mais de Jesus, à luz da sua palavra, à luz do que Ele deixou de direção para nós, à luz do que Ele fez por nós, o seu sacrifício, porque é por meio do sacrifício na cruz que nós alcançamos graça, salvação, misericórdia, e podemos viver desse amor de Deus dentro das nossas vidas, algo que nos fortalece, algo que nos traz esperança e que nos mantém caminhando, aconteça o que acontecer à nossa volta. Jesus te chama para continuar caminhando, para continuar acreditando, se fortalecendo nele, na palavra dele. E nós estamos nos domingos aqui meditando numa série chamada Discípulos. Nós estamos falando da vida dos 12 apóstolos que estiveram com Jesus. Você pode acompanhar essas ministrações no nosso canal do YouTube, e tanto no domingo passado como nesse domingo nós estamos falando sobre a vida de dois apóstolos que eles eram sombra dos seus irmãos, mas eles viviam a sombra de Jesus e eles viviam a sombra de Deus. E esse é o título da nossa mensagem, que é Vivendo na Sombra de Deus, onde vamos falar mais do apóstolo André nesse dia. E a gente também meditar que viver na sombra de Deus, existe uma promessa, existe uma bênção, existe uma proteção que Deus garante para aqueles que vivem na sombra dele. Vamos meditar aqui no Salmo 91. Olha o que diz no versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Salmo 91 é uma das passagens bíblicas mais conhecidas, você vê muito por aí, mas aqui está dizendo uma promessa daqueles que escolhem fazer de Deus o seu refúgio, escolhem fazer de Deus a sua fortaleza, o seu local de proteção, o seu local onde você está guardado, você sabe quem é que te protege e você confia nisso. E Jesus e Deus, ele fala muito mais através da sua palavra nesse salmo. Ele ainda diz o seguinte, para aqueles que confiam: porque ele me ama, eu o resgatarei,
eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Versículo 14. No versículo 15 ele diz: ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo da honra. E no versículo 16 ele diz: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui ele confirma aqueles que fazem dele o seu refúgio. Ele confirma que ele nos protegerá, ele confirma que nos ajudará naquele momento de adversidade, ele confirma que estará caminhando conosco, aconteça o que acontecer, e ele mostrará a salvação para aqueles que são fiéis a ele. E eu quero que você agora, junto comigo, nós fazemos uma decisão aqui de viver a sombra de Deus, de viver a sombra do Todo-Poderoso. Eu quero que você, junto comigo agora nessa hora, se você estiver em família, você estiver sozinho, não importa, eu quero que você agora feche os seus olhos, curve sua cabeça, porque vamos orar a Deus agora. Vamos fazer uma oração declarando que as nossas vidas estão à sombra dele, que nós confiamos nele, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Eu quero que você concorde comigo em fé e vamos juntos fazer essa oração. Obrigado, amado Deus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, Jesus. E queremos declarar nessa noite, sobre todos que nos assistem agora, sobre cada família representada aqui, que tu és o nosso refúgio, que tu és a nossa fortaleza, que tu é o nosso Deus protetor, poderoso, que tu é aquele que vai nos ajudar na adversidade, que tu é aquele que vai caminhar conosco, que vai livrar de toda praga, de toda seta do inimigo, de tudo aquilo que vem para tentar nos parar, mas tu estará caminhando conosco, porque tu é um Deus fiel, tu é um Deus fiel àqueles que são fiéis a ti, Jesus. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que todo mau pensamento, que toda doença, que tudo aquilo que o inimigo tem tramado, que seja quebrado agora no nome de Jesus. Se é cura que você precisa, que o Espírito Santo vá agora levando cura sobre a tua vida. Se é quebra sobre toda ansiedade, sobre toda depressão, sobre todo medo, o Espírito Santo vai agora derramar do seu amor e da paz sobre a tua vida. Fortalece agora a vida de todos aqueles que nos acompanham agora, Jesus. Fortalece, Pai, protege eles, Pai. Nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então declare junto comigo, você pode escrever aí no seu chat: eu escolho o Senhor para ser o meu refúgio. Ele é o meu Salvador. Declare junto comigo essa palavra, tem poder aquilo que declaramos no nome do Senhor, e que Ele venha mais e mais te fortalecer e te abençoar no nome de Jesus. E voltando para a nossa série, Discípulos, abra sua Bíblia em Lucas 6, a partir do versículo 12. Aqui vamos falar do momento onde Jesus ele diz quem são aqueles que vão ser os seus 12 apóstolos. Jesus já tinha vários discípulos que o seguiam, mas lembre-se que ele escolheu 12 para ser apóstolos. E diz assim a palavra de Deus em Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos, que significa mensageiro, aqueles que serão enviados. E eles são Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Tadeu, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o seu traidor. O que é interessante nós meditarmos disso é que, naquele tempo que Jesus veio, ele era um Messias aguardado pelo povo judeu, e existia um sistema religioso na época, existia a igreja, existia um sistema que funcionava. Mas Jesus ele não encontrou ninguém digno dentro daquele sistema religioso para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo. Pelo contrário, ele chama homens que tinham falhas, homens comuns, homens que tinham histórias parecidas com as nossas também, em vários aspectos, mas ele não encontra ninguém digno em meio àquele sistema religioso, em meio àquelas igrejas. E ele busca pessoas que são os improváveis. E é isso que também Deus ele nos chama hoje. Nós somos os improváveis desse tempo. Nós somos aqueles que Jesus chama, que Jesus levanta para fazer a diferença nessa geração. Nós somos aquele que Ele nos envia para proclamar esse evangelho, para levar luz, para levar salvação a muitas vidas. E aqui em Quixeramobim, eu creio no nome de Jesus, será grande o mover de Deus. Ele já tem trabalhado, mas Ele está chamando a mim, Ele está chamando a você, para nós fazermos muito mais no nome dEle,
para nós como igreja unida, conectada, esteja onde você estiver, nós continuarmos acreditando e levarmos mais pessoas a conhecer a Deus verdadeiramente e saber que Deus, Ele tem poder para mudar todas as coisas. Ele tem poder para salvar, para curar, para transformar, para quebrar todo o mal na tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus. Nós somos os discípulos desse tempo. Então, se naquela época, no sistema religioso não tinha pessoas, Ele chamou pessoas comuns, Ele nos chama hoje também. E nós estamos falando, nesses 2 domingos, sobre aqueles que eram sombras dos seus irmãos. Domingo passado a gente falou de Tiago, que era irmão de João. João é bem conhecido, aquele que escreveu as cartas, que escreveu o Apocalipse e um dos evangelhos. E hoje nós vamos falar de André. André, ele é irmão de Pedro. Pedro é um nome dos mais conhecidos. Ele andou sobre as águas, ele também é aquele que negou a Jesus. Mas e André, o seu irmão? André vivia na sombra de Pedro, mas também foi uma pessoa muito relevante para a época e também nos traz muitos ensinamentos que aqui nós vamos estar meditando hoje. Então André, o apóstolo André, algumas curiosidades sobre a vida dele é que André, o nome dele, que é de origem grega, significa valente ou viril. Então o nome de André já está dizendo que ele é um homem de coragem. André era cabra macho. André ele era um homem que era valente em meio às coisas que aconteciam, principalmente contra o demônio. E é isso que nós devemos ser. E André, ele era galileu. Ele viveu em Cafarnaum e trabalhava como pescador com seu irmão Pedro. Então a profissão dele na época, antes de decidir abandonar tudo para seguir com Jesus, ele era pescador e estava com seu irmão. E ele era um judeu devoto. Ele ansiava pelo Messias, ele queria conhecer aquele que seria enviado. Ele era um praticante da tradição da época, da igreja da época. Ele vivia sobre a Torá, sobre os mandamentos. Ele fazia tudo conforme a lei determinava naquela época. E queimava no coração de André querer conhecer o Messias. E ele teve um privilégio sem igual. André, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus no dia que ele foi apresentado como Messias. Lembra que Jesus ele passou 30 anos da sua vida no anonimato, estudando. Ele conviveu com a sua família, ele foi obediente, ele estudou, ele também trabalhava, ele era carpinteiro. Mas tem um momento que ele se revela como o grande Messias. E André foi um dos que teve o privilégio de estar naquele momento quando ele foi revelado. E é sobre isso que eu quero que você medite comigo agora em João 1, versículo 35. Que aqui vai falar de um momento que André se encontra com Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Aqui João é João Batista. Lembra de João Batista, aquele que iria ser a voz no deserto, que iria preparar o caminho para a chegada do Messias? Aquele que viria a ser o último profeta e logo em seguida viria Jesus. Então ele é aquele que prepara o caminho. E aqui fala que ele estava ali com 2 dos seus discípulos. Quem eram esses discípulos? Um deles era André e o outro discípulo era João. João, que ainda vamos meditar sobre ele, mas é o João, aquele que fala do amor, aquele do Evangelho, das cartas e de Apocalipse. Então eles dois, eles já eram discípulos de João Batista e eram homens que queimavam no coração deles conhecer do Messias. E no versículo 36 diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então, para a gente entender um pouco desse contexto, João Batista, que estava com eles dois, é o momento que João Batista, ele batiza Jesus, ele revela a sua glória e ele diz, esse é aquele que vem tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cristo. E os discípulos que estavam com ele naquela mesma hora passaram a seguir a Jesus. Na mesma hora que eles têm essa informação, que eles sabem que ali é o início de uma nova etapa, eles deixam João Batista e eles passam a seguir a Jesus. Isso aqui nos traz muitos ensinamentos para nossas vidas também, porque nós vivemos momentos de processo nas nossas vidas. As coisas têm um início, têm um meio e têm um fim. O único fim que nós não sabemos é o dia que será a nossa morte e também o dia que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Então nós devemos estar preparados para esse dia. Mas o início já passou. O que temos hoje, esse meio, a Bíblia nos fala para nós termos fé no meio. E para nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto discípulos de Jesus, nós estarmos preparados com essa fé no meio para os dias que virão. Então eles decidem viver uma nova etapa na vida deles. Agora eles não são mais discípulos de João Batista. Eles vão seguir ao Messias.
Eles sabem que é o Messias e eles seguem a Ele. Então isso é importante para a minha vida e para a sua vida também, para a gente entender que existem processos e etapas na nossa vida que tem que dar um ponto final. Existem momentos que a gente tem que mudar de atitude, que a gente tem que mudar de rumo. E o que eu quero te lembrar com isso, muitas vezes é de amizades, é de influências, é de locais que você vai, que muitas vezes tu está te prendendo a tua velha criatura, a tua velha pessoa, mas aqui está falando de um processo para seguir uma nova etapa. Então, ei, eu quero te lembrar que você está sendo chamado para viver uma nova etapa com Jesus. Eu quero te lembrar que a Bíblia fala que eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E esse novo de Deus, essa boa notícia, é o que nós devemos viver daqui para frente. Estar perto de pessoas que nos aproximam de Deus, conhecer mais de Deus e fazê-lo conhecido. E o que passou, isso já não importa mais. Isso aqui eu também não estou dizendo que você não deve ter mais contato com certas pessoas, A ou B, coisa desse tipo. Não, mas a partir de agora você vai ser luz no meio dessas pessoas. A partir de agora você vem para influenciar e não ser influenciado. A partir de agora você é uma pessoa que onde passar, você fará a diferença, porque sabe quem você segue. E nós seguimos aqui Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então a gente entender esse contexto. Agora vá lá para o versículo 38. No versículo 38, lembra que os dois seguiram a Jesus, mas Jesus não chamou eles. Aqui é que está o detalhe. E diz assim no versículo 38, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo, né? Em outras palavras. Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E no versículo 39 respondeu Jesus, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então lembre-se que aqui Jesus ainda não tinha chamado eles para ser discípulos e apóstolos. Não, aqui eles viram que ele era o Messias e o seguiram. E Jesus ele fala algo que é fundamental, que se aplica aos tempos de hoje e que se aplica agora. Jesus diz, você quer saber para onde eu vou? Venham e vocês verão. Lembra também, nós vamos falar de Felipe e Natanael. Felipe conhece a Cristo, apresenta a Natanael e diz, vem ver, que tu vai ver que ele está conosco. Jesus está te dizendo agora, sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que está prestes para acontecer com o mundo? Venha e você vai ver, mas venha comigo, caminha comigo. Que aí você vai ver as coisas de uma outra forma, com uma outra esperança, com uma outra perspectiva. Porque a tua perspectiva agora está... porque você está caminhando com o Filho de Deus, porque você está caminhando com o Salvador, porque você está caminhando com Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre a doença, sobre a vida, ele tem poder sobre tudo. Ele está assentado à direita do Deus Pai, mas ele voltará e ele espera nos encontrar fiéis, caminhando com ele, confiando nele e fazendo a vontade dele aqui nessa terra. Seja você solteiro, seja você com a sua família, isso não importa, mas ele nos espera encontrar, seguindo a ele nesse caminho. Venham e verão, é isso que ele diz por 2 discípulos, é isso que ele diz para você também. E falando desse contexto, a gente entender aqui que eles tiveram o privilégio de passar uma tarde com Jesus, depois foram para a sua vida normal, aqui ainda não tinham virado discípulos e apóstolos, mas imagina que privilégio você passar uma tarde com Jesus, conversando com ele, sabendo de coisas sobre ele. Jesus ele tinha uma grande sabedoria, ele passava ensinamento para aqueles que estavam com ele, coisas maravilhosas que ele ouviram e que aquilo queimou mais no coração de André também. Agora vá para o versículo 40, João 1, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor, algo que é formidável para você entender sobre fazer a obra de Cristo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias. Olha o que é interessante aqui na vida agora de André. André, quando ele conhece o Messias, ele passa uma tarde com o Messias. A primeira coisa que André faz é ir para sua casa. Ele vai anunciar isso para quem? Para a sua família, para os de casa. O evangelho de Jesus começa dentro de casa. Não adianta você querer viajar o mundo, começa dentro de casa, onde você está. Você está plantado aqui, você tem que dar frutos aqui, se você quiser ir para outro lugar, sobre a bênção e a direção do Senhor. Então André, a primeira coisa que ele faz é, eu me encontrei com o Messias, eu preciso levar isso para minha casa, para minha família. E olha o que diz aqui no versículo 42.
No 41, ele chega para Pedro e diz: achamos o Messias. No 42 diz que e o levou a Jesus. E em seguida ele diz: Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefás, que traduzido significa Pedro. Então olha que maravilhoso. Sabe quem foi que apresentou Pedro a Jesus? André, seu irmão. Ele conhece o Messias. Ele anuncia isso dentro da sua casa. Ele primeiro busca salvação para a sua família. Ele leva Pedro a Jesus. E quando Pedro tem um encontro com Jesus, o que Jesus fala para ele? Aqui o nome dele era Simão. A partir de agora você se chamará Pedro, que significa a rocha. E vocês sabem muito bem o que aconteceu com a vida de Pedro depois. Os grandes feitos de Pedro. Teve os seus erros, sim, como todos nós temos. Mas ele foi fiel até o fim e fez a obra, e fez aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Viveu o propósito, viveu o chamado que Jesus tinha para a vida dele. Então a primeira coisa que André faz é levar o evangelho para dentro da sua casa. Então isso é glorioso, é para você não esquecer disso, para a sua família, para você orar pela sua família, para você, de repente, você é uma mulher de Deus, mas seu esposo ele não está querendo buscar Deus, você batalhar pelo seu esposo. Você que é esposo e tem uma mulher nessa situação, batalhar pela sua esposa também. Você batalhar pelos seus irmãos, pela sua família, levar esse evangelho da salvação para eles. Foi o que André fez com Pedro e a sua família. E a Bíblia ainda diz em Atos 1:8, Jesus ele declarou para os discípulos naquele dia: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus ele estava dizendo que existe um começo para depois querer expandir e ir para outros lugares. Vai começar aqui em Jerusalém, vai começar aqui dentro da nossa casa, com a nossa família. Isso vai se expandir para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação e para as nações e até os confins da terra. Então existe esse princípio, e um princípio também que é fundamental, que é o princípio de compartilhar. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhar desse pão da vida que é a palavra de Deus. Isso me lembrou de uma história entre dois irmãos. Esses irmãos eles eram do interior, só que um desses irmãos ele ficou muito rico. Ele teve trabalhos, ele conseguiu uma grande riqueza, só que esse irmão rico ele tinha uma característica que é muito complicada e que a Bíblia até condena. Ele era mão de vaca. Sabe aquele pessoal mesquinho, mão de vaca? Sabe aquele pessoal que entra no mar, entra numa lagoa com a sorrisal na mão e ela não derrete? Era esse tipo de irmão que a história conta. Já o outro irmão, mais humilde, continuou no interior, continuou com a sua família. Mas chega um momento que esses dois irmãos eles se encontram. E aquele irmão mais pobre chega para ele, começa a conversar com ele e diz: meu irmão, se você tivesse 6 fazendas, você me daria uma fazenda? E aquele irmão rico diz: sim, eu te daria, meu irmão. E olha que ele era mão de vaca, viu? Depois ele pergunta: meu irmão, se você tivesse 6 carros, você me daria um carro? E aquele irmão diz: claro que sim. E depois ele olha, vê que ele está muito bem, uma roupa boa, está lá na casona e diz: meu irmão, e se você tivesse 6 blusas, você me daria uma? E aquele irmão olha para ele e diz: não, eu não te daria. E aquele irmão pobre olha e fica sem entender: mas como assim você não me daria uma blusa? Você tem 6, você me daria tantas coisas. E aquele irmão rico chega para ele e olha: eu não tenho como te dar, porque eu só tenho 6 blusas. Sabe qual é a reflexão que eu quero trazer disso? Talvez para aquele irmão pobre, ele ficou pasmo, ele pode ter achado engraçado aquela situação, mas é para te lembrar de que a gente não deve se apegar a pequenas coisas. Às vezes a gente perde algo maior por tão pouco, e por estar com nossos olhos focados em algo tão grande que não vai ter um valor. Não vai ter um valor para Deus, não vai ter um valor para o reino de Deus. Então as pequenas coisas fazem diferença. Nós sermos desapegados às coisas que nos prendem a essa terra, isso faz a diferença. Eu não estou dizendo que você não tem que viver bem, trabalhar, ganhar seu dinheiro. Com certeza você tem que fazer isso. Você tem que ser motivo de honra para os seus pais. Você tem que ser motivo de honra para a sua esposa e vice-versa. Vocês têm que honrar isso. Mas não seja apegado. Não seja apegado a coisas pequenas. E lembre-se do que André fez. Ele conheceu o que era de mais valioso naquela época. Ele conheceu o Messias. E o que ele fez? Eu vou compartilhar o que eu tenho. E eu vou levar Pedro, meu irmão, para conhecer esse Jesus também. Jesus está te chamando para você compartilhar dele com mais pessoas
e gerar salvação na vida de muito mais pessoas. Gera arrependimento, transformação e vidas salvas para o céu. Vidas libertas das trevas e do inferno para estarem com Deus, para estarem no céu em salvação, em comunhão com Jesus. É preciso você entender isso muito claro na tua vida. E como eu falei, André, ele seguiu a Jesus, mas Jesus ainda não tinha chamado ele para ser discípulo e depois ser apóstolo. Mas agora vemos uma situação diferente quando abrimos em Mateus 4, versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Agora, olha a diferença nessa situação aqui. Lembra que no contexto do Evangelho de Marcos, André conhece a Jesus e leva o seu irmão Pedro para conhecer a Jesus. Agora eles conhecem, mas eles voltam à sua atividade. Eles não tinham seguido a Cristo como discípulos. Mas aqui é uma situação diferente. Agora Jesus chega para ele e diz: siga-me. E agora a Bíblia também já coloca uma situação diferente. Lembra quando eu estou falando que André era o sombra de Pedro? Agora a Bíblia diz que Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Olha quem é que está em segundo plano agora: André. Agora Pedro aparece em primeiro. Pedro agora passa a ter o destaque. Pedro agora passa a ser lembrado como aquele que é a rocha. E André passou a ser menos importante? Claro que não. Mas agora muda-se um contexto e meio a trajetória que eles vão viver. E o que é interessante é que eles deixam tudo para trás para seguir a Jesus. E o que eu quero te lembrar é: Jesus, ele pode falar com você para você abrir mão de muitas coisas. Você precisa estar em oração e comunhão com Ele. Mas nós temos que deixar coisas que nos afastam de Deus na nossa vida. Nós temos que deixar coisas que nos levam ao pecado. Nós temos que deixar hábitos que nos levam ao pecado. Nós temos que buscar ter uma vida transformada e viver no centro do propósito de Deus para nossas vidas. A gente vai ter que abrir mão de seja o que for. Eu já tive que abrir mão de muitas coisas para seguir nesse caminho com a Jesus. E quer saber de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. Porque depois de um tempo eu vi que aquilo não me preenchia, aquilo não me satisfazia. Seja dinheiro, seja bem, seja convívio com certas pessoas, por conta de um poder aquisitivo. Isso não importa mais. O que importa é que eu conheço a Cristo. O que importa é que eu posso caminhar com Ele. E o que importa é que eu posso levar isso para outras pessoas também. Então eles deixaram tudo isso para trás. E André agora, ele está nas sombras. Agora Pedro é o destaque. André agora aparece em segundo plano. Então André, ele é aquele que quer servir o Deus verdadeiro. Ele conhece o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Tudo que ele mais quer é servir a Jesus, e não importa mais a posição. O que importa é viver com Jesus e caminhar com Ele. Essa é a decisão de Pedro a partir de agora. Em João 6, no versículo 4, vamos ver um momento onde André, ele foi decisivo e ele mostra como ele era um sombra precioso, tanto de Pedro como também de Jesus. Olha o que diz em João 6, versículo 4. Estava perto a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Entenda o contexto. Jesus, onde ele passava, ele fazia diferença, ele fazia um mover. Ele fazia milagres, ele trazia as palavras de sabedoria, ele mostrava que ele era o Messias. E multidão queria seguir a ele. Aqui nesse contexto fala que era mais de 5.000 homens, e eram mais do que 5.000 pessoas, porque fala homem, mas tinha crianças e mulheres. E muitos queriam andar com ele, queriam seguir a ele. É claro, alguns aqui estavam querendo seguir a Jesus por algum interesse específico, seja na comida que ele proporcionava, seja nos milagres. Mas ele passava, ele fazia diferença. E as pessoas queriam andar com ele. Então Filipe respondeu no versículo 7. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, olha André entrando em ação, tomou a palavra e disse, versículo 9, aqui está um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia uma grande multidão naquele lugar, e todos assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. E lembra que aqui ainda tinha mulheres
e crianças. Então era mais de 5.000 pessoas. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, isso aqui traz vários ensinamentos. Jesus fala da importância da gente não desperdiçar comida. Então quero te lembrar, vai fazer uma refeição, bota o suficiente, porque gula é pecado, querer comer mais do que suporta, isso é pecado. Então bota o suficiente. Ele fala de não desperdiçar. Lembre-se que tem pessoas que precisam, então não desperdice aquilo. Ele também fala que deu graças pela comida, a importância de a gente orar agradecendo pelo nosso alimento. Não importa se vai ser um ovo hoje, não importa se amanhã vai ser o peixe, eu agradeço. Não importa se eu tenho só a água hoje, eu agradeço. Eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, porque tem gente que nem isso mesmo tem. Mas aqui fala do momento onde André, aquele que é o sombra, ele se mostra. Lembra que quem foi que chegou para Jesus levando um rapazinho com 5 pães e 2 peixes? André. Agora imagine comigo, os apóstolos estavam ali para ajudar a Jesus. Havia uma multidão de 5.000 pessoas. Imagine a nossa igreja aqui com 5.000 pessoas no nome de Jesus. Imagine isso. Mas André, enquanto os apóstolos estavam preocupados com a multidão, André é aquele tipo de pessoa que ele está olhando as pessoas em volta. Ele está se conectando, ele está se relacionando. Ele sabia que Jesus estava precisando fazer algo. Jesus teve compaixão daquelas pessoas, ele queria alimentá-la. Então André já começa a articular, a se relacionar com as pessoas. Imagina que no meio daquela multidão, André encontrar um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Só mesmo André, um sombra de Pedro, um sombra de Jesus e um sombra de Deus. Aquele que ele fica antenado. Tudo que André quer, eu quero que você entenda isso, ele quer servir a Jesus. Ele quer que a sua vida tenha um propósito, ele quer ajudar o Messias de alguma forma. E André também tem algo que é formidável. André, ele quer levar pessoas a Jesus. Lembra que André, ele pegou aquele menino e ele levou até Jesus. Esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, a partir daquilo ali, faz aquele milagre da multiplicação. Então André, ele é esse sombra, ele não está em procura de honra. Tudo que ele mais quer é servir a Jesus, tudo que ele mais quer é levar pessoas até Jesus, e que você preencha isso na tua vida, que você entenda isso na tua vida, que é uma coisa que deve queimar nos nossos corações, que é servir a Jesus, servir na nossa igreja local, a cooperar e ajudar na nossa igreja local, e levar pessoas a conhecer a Cristo, o Salvador, o Messias. Então isso queimava no coração de André, isso tem que queimar no nosso coração também. E para você entender como André, ele era um homem que ele queimava tanto seu coração por Jesus, que ele deu a sua própria vida e não negou a sua fé. Sabe como foi que André morreu? Sabe como é que foi os últimos momentos da vida dele? A tradição, a teologia, a história fala que André, em determinado momento, você não vai ver isso no contexto bíblico, mas em determinado momento André, ele pregou o evangelho, ele pregou sobre Jesus para a esposa de um grande imperador romano. E essa esposa desse grande imperador romano, ela se converteu, ela decidiu seguir a Cristo. E a partir daquele momento isso gerou uma divisão naquela família, porque aquele imperador romano, ele não queria de jeito nenhum que a sua esposa seguisse a Cristo. Lembra que os romanos, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, mas ela não recusou seguir a Jesus, ela foi fiel. E como pena disso, aquele homem que tinha poder na época, ele determinou que André fosse crucificado. E assim foi a morte de André, crucificado. Mas também tem um detalhe em cima disso. Ele não negou a sua fé, ele iria morrer crucificado. Mas foi determinado que André iria ser crucificado numa cruz no formato de um X. Jesus morreu no madeiro, numa cruz. Nós temos o exemplo aqui na nossa igreja, mas André, ele foi condenado a ser crucificado em uma cruz no formato de um X. E a igreja, a tradição, chama aquela cruz de a cruz de Santo André, que é uma cruz no formato de um X. E sabe o que é mais glorioso da história de André, para encerrar sobre a história da vida dele? É que André, mesmo crucificado, ele levou 2 dias para morrer. Ele ficou ainda 2 dias apregado naquela cruz, sofrendo, agonizando. Mas sabe o que foi que ele fez durante aqueles 2 dias? Ele continuou pregando o evangelho. Ele continuou anunciando a mensagem de salvação.
Ele continuou dizendo para as pessoas: ei, eu estou aqui, mas eu tenho um que é maior do que tudo isso, que ele é Jesus. Eu tenho um que deu a vida por mim numa cruz, mas ele ressuscitou. Eu tenho um que ele promete dar descanso, dar paz, dar uma vida nova, uma vida transformada. Não importa se eu estou morrendo aqui nessa cruz, eu sei para onde eu vou, eu sei que eu vou viver a eternidade com ele. E André ainda passou 2 dias ali, preso, mas pregando o evangelho naquela cruz até o dia da sua morte. E eu pergunto agora: onde estão o André dessa geração? Onde estão o André que estão pregando essa mensagem? E eu também quero te lembrar agora: ei, Jesus te chama para ser o André dessa geração. Jesus te chama para se levantar, para ter uma postura de cristão verdadeiro, de pregar a mensagem dele, de levar essa mensagem da salvação a mais pessoas, de mostrar para o mundo que pandemia não vai parar a igreja, que pandemia não vai parar a obra de Cristo, porque existem discípulos verdadeiros que continuam anunciando a palavra dele, que continuam levando a igreja avante, que continuam pregando esse evangelho da salvação, que continuam pelo poder do Espírito Santo fazendo mover por onde passam, transformando ambientes de caos em ambientes de paz, ambientes onde estava tudo destruído, casamentos e famílias destruídas, mas Jesus entrou e restaurou. Jovens que estavam presos nas drogas, bebidas, eu já passei por tudo isso, mas Jesus chegou e restaurou. Meninas que podem ter sido abusadas, que sofreram algo, mas Jesus chegou e restaurou, porque Ele nos chama de filhos, filhos amados. Então pergunta: onde estão os André dessa geração? Você é que é chamado para fazer a diferença nessa geração. Você é que é chamado para ser discípulo de Jesus. Você é que é chamado, você com a sua família, com a sua esposa, com quem você estiver, para fazer a diferença nessa geração e levar essa mensagem para salvar mais vidas no nome de Jesus. Para que mais vidas preencham o céu e não o inferno. Para que esse lugar estremeça, para que onde tiver demônio, Satanás parta em retirada, porque chegou ali um homem e uma mulher de Deus, que não vai importar se tiver que ser pregado numa cruz, vamos continuar anunciando essa mensagem, até que ele venha, até o dia que ele volte, no nome de Jesus. Você está comigo? Deixe sua mensagem aí de glória a Deus, de aleluia, porque é para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos enche, nos fortalece, para nós derramarmos sobre a vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então Deus, Ele precisa dos Andrés, Ele precisa daqueles que vão ficar nas sombras, mas vão estar ali, que vão fazer a diferença, que vão querer apresentar o Messias para a sua família. E eu encerro a minha palavra de hoje com uma história, com uma ilustração, para você entender como é esse contexto de Jesus nas nossas vidas. E diz uma história que certo viajante, ele sempre passava por um determinado local e ele via ali parado 2 cavalos. E existiam outros cavalos correndo no pasto, mas ele olhava e sempre via aqueles 2 cavalos ali, mais devagar, andando ali junto. E um dia ele resolveu, onde ele estava passando aquele trajeto, chegar mais perto. E quando ele chegou mais perto, ele observou o seguinte: um daqueles cavalos, ele era cego. E o outro cavalo, ele tinha um sininho no pescoço, que fazia um barulho quando ele se movimentava. As ovelhas, elas também carregam esse sininho, para poder o pastor olhar para onde elas estão indo, para poder, pelo som, saber para onde elas estão indo, para se vier algum lobo, ele ter uma direção de para onde aquele lobo levou aquela ovelha. Por isso que é importante nós estarmos com Deus, com o nosso sininho. Mas no contexto dessa história, aquele cavalo que era mais jovem, que tinha aquele sininho, ele ficava perto daquele cavalo que era cego. E para onde aquele cavalo jovem ia, aquele cavalo cego o acompanhava. Isso durava o dia todo, eles iam para o estábulo, e o que acontecia era: de dia o cavalo jovem fazia companhia para o cavalo cego, e de noite os 2 estavam lá no estábulo, e o cavalo velho fazia companhia para aquele cavalo jovem. Aquele cavalo jovem, ele poderia ter percorrido vários lugares, está correndo por vários lugares, mas ele dedicou a sua vida àquele seu irmão que era cego, aquele seu irmão que precisava de uma companhia, que precisava principalmente de uma direção. E sabe o que eu quero te lembrar com isso? É que nas nossas vidas nós precisamos de direção. Nas nossas vidas nós precisamos tirar tudo aquilo que é cegueira espiritual, que é muitas vezes heresia, que é prisão de Satanás, que é coisas que estão nos afastando de Deus. E Jesus, Ele é esse cavalo jovem, Ele é essa pessoa que está apontando o caminho, Ele é o caminho. Ele está indo numa direção e Ele está caminhando conosco. Ele poderia estar em vários lugares, mas mesmo assim Ele para nos ouvir. Meros pecadores, meras pessoas com falhas, como nós somos. Eu também me coloco nisso, mas Ele para nos ouvir, Ele para nos acompanhar e Ele quer caminhar conosco, dando essa direção e levando para um caminho e levando para um lugar seguro. Eu te pergunto nessa noite: você quer viver mais desse caminho com Jesus? Você quer mergulhar e conhecer mais desse caminho com Jesus, e um caminho que vai trazer
sombra e proteção no Deus Todo-Poderoso, refúgio, paz, fortaleza. Um caminho que vai trazer também prosperidade, bênção, cura. Você quer seguir num caminho com esse Mestre Jesus? Você quer ter sua vida transformada por Jesus e seguir com Ele para onde Ele for? Então eu te faço primeiro uma pergunta. Você crê que Jesus deu a vida por você? Você crê que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Pode responder aí no nosso chat, sim, eu creio. Se você crê nisso, eu te convido agora a fazermos uma oração. Uma oração onde vamos dar legalidade, onde vamos entregar as nossas vidas para Ele. Vamos dizer: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero seguir nesse caminho com o Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te fazer conhecido. Eu quero me encher de Ti. Então, se você crê nisso no seu coração, e não importa se você em algum momento você desviou desse caminho, hoje é o momento de nós estarmos nesse caminho. E não importa se você nunca conheceu Jesus de uma forma mais profunda, hoje é o dia que Ele te chama para seguir nesse caminho. Então, coloca a tua mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração agora e repete essas palavras comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, nessa hora, eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, mas eu decido virar as costas para o mundo e seguir o Teu caminho. Daqui por diante, Tu é o meu Senhor, o meu Salvador, o dono da minha vida, o meu amigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como é que você está se sentindo? Está se sentindo mais leve? A presença de Deus está com você. A presença de Jesus está com você. O Espírito Santo, Ele está agindo aqui no nosso meio. Eu encerro minhas palavras declarando para você que você tenha uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Que você seja cheio do amor do Pai e que a graça de Jesus Cristo te preencha, transborde sobre a tua vida e que você transborde isso sobre a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até uma próxima. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos.
meu Rei. Teu é o trono, a glória, Jesus, meu Rei, meu Salvador. Te adoramos em tudo, meu Rei está sentado.